Poucos painéis elétricos requerem tanto compromisso com a manutenção preventiva, como é o caso do banco de capacitores. Não se trata de sair trocando peças, mas de verificar o seu funcionamento. Diferente de um painel que comanda motores, por exemplo, que quando falha, o motor tende a não ligar e por isso o operador percebe na mesma hora, o banco de capacitores ele não dá nenhum aviso. E dificilmente a pessoa que paga a fatura de energia fica acompanhando tudo que compõe o valor total, principalmente os valores secundários, como é o caso do consumo reativo excedente. Dessa forma, é muito comum se pagar multa por conta de um disjuntor que desarmou, uma célula capacitiva que queimou, um contator que travou, entre outros fatores. Por isso, a manutenção preventiva é tão importante. E nesse vídeo eu vou dar um passo a passo, uma lista de tarefas a se fazer quando for realizar a manutenção preventiva de um banco de capacitores. Lembrando que esse vídeo é a sequência de uma série sobre correção de fator de potência. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que assista, porque tem muito conteúdo interessante. Eu falo sobre o que é a potência reativa, o que é o fator de potência, como calcular a potência dos capacitores para corrigir o fator de potência, como instalar um capacitor, como montar um banco de capacitor, dou várias dicas também. Então, para quem quiser acessar, vou deixar um card aqui na tela. E a Brasiltec também tem um curso gratuito com esse mesmo tema, correção de fator de potência, e lá eu falo de maneira um pouco mais técnica e mais detalhada também sobre os mesmos assuntos. E eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar. O ideal é ver a série primeiro para se familiarizar com o tema e depois fazer o curso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações e deixe seu like também. Isso é muito importante para nos permitir continuar gravando esses vídeos aqui para o canal. Agora, voltando para o tema do vídeo, vamos para o primeiro tópico. Eu gostaria de começar falando da recorrência com que se deve fazer essa manutenção preventiva ou pelo menos uma inspeção no banco de capacitores. Isso vai depender do risco que se deseja correr. Vamos supor que hoje a concessionária faz a leitura do consumo. Se por um acaso amanhã o meu banco de capacitores, alguma célula fechar em curto-circuito e desarmar o disjuntor geral, mesmo tendo o disjuntor individual, pode acontecer de desarmar o disjuntor geral também. Não é o comum, né? Mas pode acontecer de desarmar os dois. Então vamos supor que desarmou o disjuntor geral. O banco deixou de funcionar. O disjuntor geral desligado, os bancos eles não são alimentados, os capacitores não são alimentados, e aí esse banco ele deixa de funcionar. Se isso acontecer um dia depois da leitura da concessionária, eu vou ficar todo aquele tempo até a próxima leitura pagando multa pelo consumo reativo excedente. Se eu faço a revisão quinzenal, por exemplo, eu vou ficar do começo do mês até a metade do mês, mais ou menos, quando vai ser feita a minha revisão. Então, a frequência da revisão, quanto maior a frequência, menos risco eu vou ter de pagar multa pelo consumo reativo excedente. Porém, é lógico que levando para um extremo, eu não vou fazer essa revisão todos os dias. Vou gastar muito tempo, é um risco baixo de ficar um dia, talvez, pagando o consumo reativo excedente. Então, se define um prazo que o custo-benefício seja viável e geralmente fica em torno aí de uns 30 dias, pelo menos para a inspeção. 30 dias pelo menos para a inspeção. A manutenção preventiva às vezes pode ficar para 60 dias, ou o ideal é que seja 30 mesmo. Fazer essa análise é importante, mas pelo menos a inspeção a cada 30 dias é um prazo interessante. Agora, para os bancos de capacitores sem disjuntor individual por célula capacitiva, diferente do que eu já ensinei aqui na série e também no curso, eu sempre falei que o ideal é ter um disjuntor por célula capacitiva, porque se uma entrar em curto, as outras não são afetadas. Se o banco de capacitor for montado diferente do que foi a minha sugestão, aí com certeza vai desarmar o disjuntor geral e todo o banco para de funcionar, caso qualquer uma das células venha a ter algum problema de curto-circuito. Então, nos bancos que só tem o disjuntor geral, aí o risco é muito maior. Agora, quando tem disjuntor individual, geralmente só desarma o disjuntor daquela célula que entrou em curto e aí o resto do banco fica funcionando. Então, se vier a tomar multa pelo consumo reativo excedente, vai ser um valor mais baixo, porque é somente de uma célula. As outras continuam funcionando e continuam corrigindo, mesmo que o fator de potência acabe não chegando no valor que a concessionária exige. Aí, chegando na frente do banco de capacitores, o que precisa ser feito? Qual que é a ordem que eu sugiro que seja feita a revisão desse banco de capacitores? Primeiro, verifica se não tem nenhum disjuntor desarmado, ou caso tenha sido montado com fusíveis, se não tem algum fusível queimado. Essa é a primeira etapa. Geralmente os bancos de capacitores são montados com disjuntor, então fica bem fácil de visualizar se algum deles estiver desarmado. Já se sabe que teve algum problema ali e o recomendável é que não arme antes de testar
o capacitor, né? Testa o capacitor, vê se ele está em curto. Se estiver em curto, nem liga esse disjuntor para não ter problema. Depois disso, dá para verificar também a célula capacitiva. Elas têm um dispositivo, agora quase todas as células do mercado têm, pelo menos as melhores têm, que é um dispositivo de segurança para desarmar esse capacitor. Ele abre o circuito do capacitor quando a célula estufa, porque como está circulando uma corrente dentro desse capacitor, a temperatura dele acaba se elevando. Isso é o normal, é o efeito Joule. Como ele tem uma certa resistência, ele também, então acaba se gerando uma temperatura. Essa temperatura aquece o óleo isolante e esse óleo pode expandir a caneca a ponto de estourar. Isso acontecia antigamente. Hoje os capacitores têm um dispositivo de segurança que quando a caneca ela vai estufando, ela tem uma deformação programada que é para cima, a caneca ela vai estufar para cima, e aí existe uma conexão interna que acaba se desconectando, e essa desconexão faz com que o capacitor deixe de estar ligado à rede elétrica, portanto para de circular corrente elétrica, e isso protege de uma explosão. Quando acontece desse capacitor desacoplar, é visualmente perceptível. A caneca ela fica estufada para cima, então dá para perceber que ela desacoplou, e aí também, se isso chegou a acontecer, é necessário trocar a célula capacitiva por uma da mesma potência, ou ainda, de repente, fazendo a análise do banco de capacitores e da carga também, se for necessário, dá para trocar por uma célula diferente, mas geralmente se troca por uma célula da mesma capacidade. Aí depois de verificar todos os disjuntores ou fusíveis e também os capacitores, se a proteção deles atuou, é necessário acionar todos os capacitores através do controlador automático de fator de potência. Esse acionamento ele deve ser feito de forma individual, então não é para acionar todos os capacitores, é para acionar um por um, e através do controlador de fator de potência, porque assim já se testa tanto o relé do controlador quanto o contator. Então, numa etapa só, já se consegue testar dois componentes. Esse contator, ele não pode, em hipótese alguma, repicar, porque se ele repica, o que acontece? O capacitor ele acaba recebendo alimentação, ele se carrega, mesmo que talvez parcialmente, mas ele já tem uma energia, e aí quando ele repica, o contator desliga e liga de novo, só que aí a fase já não vai estar mais encontrada com a energia do capacitor. Então, acaba provocando um curto-circuito um curto-circuito breve desse capacitor, e isso prejudica tanto a própria célula capacitiva quanto o contator. Então, não pode repicar, isso é muito prejudicial, e então precisa se verificar isso aí. Aciona um por um. Essa questão de acionar um por um, se existir a possibilidade de acionar todos, também é interessante acionar todos, porque todos acionados acaba caindo um pouco a tensão, pelo menos no ramal que vem para o banco de capacitores, e isso faz com que se faça um teste um pouco mais fiel, porque o contator repicando pode ser por conta de um defeito no contator, pode ser um defeito no relé do controlador de fator de potência, que também pode acabar fechando e abrindo o contato, né? No momento de atracar ele pode ter uma oscilação, mas também pode ser queda de tensão. Então é necessário se provocar a maior queda de tensão que seja normal dentro do circuito para verificar se esse contator não vai repicar. Então, às vezes a queda de tensão é maior quando o banco de capacitores não está acionado, porque daí a queda de tensão ela vai ser maior no circuito amontante, e no circuito ajusante aí vai ser um pouco menor. Isso às vezes pode ser assim, às vezes pode ser o contrário. Tem que verificar no seu circuito como que vai se apresentar a queda de tensão, porque depende também do comprimento e da bitola do cabo do ramal que vai alimentar esse banco de capacitores. Mas geralmente acionando uma por uma já é o suficiente para se ter ciência do funcionamento correto, tanto do relé, do controlador automático, como do contator. Quando o banco de capacitores tem ventilação forçada, é necessário também verificar se o termostato está funcionando e os ventiladores também. Então, se for possível aquecer de alguma forma o termostato para que ele mande o ventilador ligar, já se consegue comprovar o funcionamento dos dois. Se não tiver a possibilidade de aquecer, aí você vai no ajuste do termostato e regula para um ajuste menor. Por exemplo, a temperatura ambiente está em 20 graus. Você vai lá e diminui o termostato para um pouco menos de 20, porque daí, teoricamente, ele tem que ligar. Se ele estiver funcionando, ele vai mandar ligar o ventilador. É necessário também verificar o filtro das venezianas, mas isso não precisa ser com a mesma frequência que se faz a verificação dos disjuntores, por exemplo, que é uma verificação muito mais fácil
e precisa ser mais rotineira. Depois disso também dá para medir a tensão e a corrente nas células capacitivas, quando elas estão acionadas, lógico, senão não vai ter nem tensão nem corrente, mas à medida que se faz o acionamento de cada uma, se verifica também então tensão e corrente. Se tiver chegando tensão, mas não tiver corrente, é porque a célula capacitiva está defeituosa. Quando a célula capacitiva vem apresentar algum defeito, normalmente ou ela fecha em curto, ou o circuito dela abre, e aí, mesmo aplicando tensão nos terminais de alimentação, não vai ter corrente, isso significa que ela não está funcionando e que precisa ser substituída. Outra verificação, ou, na verdade, essa é uma manutenção mesmo preventiva que deve ser feita, é o reaperto dos cabos. Também não precisa ter a mesma frequência da verificação dos disjuntores e do acionamento também das células, mas também é interessante que se faça, porque à medida que passa a corrente por um terminal e depois deixa de passar, e depois passa de novo, deixa de passar, isso vai aquecendo e resfriando, aquecendo e resfriando, aquecendo e resfriando, e aí é normal que com o tempo, lógico, não é um prazo curto, né, mas com o tempo é possível que essa conexão afrouxe, os parafusos se afrouxem, e por isso é necessário um reaperto para garantir a boa conexão. E por fim, fazer uma limpeza também, não só do filtro da veneziana, mas do painel como um todo. A poeira, ela, em condições de maior umidade, principalmente numa cerâmica, por exemplo, tem uma poeira de barro mesmo, ela também acaba se tornando condutiva. Então, equipamentos eletrônicos, eles podem vir a queimar por conta da poeira. A poeira se acumula, pois um dia de muita umidade acaba permitindo que mais energia acabe passando, e isso pode acabar causando a queima de componentes eletrônicos. Fora que o contator, por exemplo, que é um dispositivo que tem movimentação, ele depende de movimentação, se tiver poeira, essa poeira vai atrapalhar a movimentação dele e com certeza isso pode vir a causar problemas. Então é interessante que se deixe esse painel limpo por fora, mas principalmente por dentro. E se você gostou dessas dicas, deixe seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. E também se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro aqui dessa série e receber mais informações sobre correção de fator de potência.